Os frutos do Espírito Santo. Embora consideremos os frutos do Espírito Santo de maneira pluralizada para o nosso estudo, a Bíblia o faz de maneira singular, considerando-os apenas o fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Isso naturalmente se deve ao fato de as qualidades morais implantadas pelo Espírito Santo em cada seguidor do Senhor Jesus Cristo seja um todo completo, como se fosse uma única virtude. Os 9 aspectos são partes integrantes de um único desenvolvimento espiritual para que o cristão seja tomado de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 19. É claro que o fruto do Espírito é uma consequência ou um efeito produzido pelo Espírito Santo na vida de um cristão autêntico que se submete à vontade do Senhor. Não é o cristão que, pelos seus próprios esforços ou méritos, vai produzir os frutos ou o fruto do Espírito. Isso acontece pela participação mútua. O Espírito Santo e o cristão juntos produzem o fruto. O Espírito Santo, por sua vez, não impõe a ninguém a sua própria vontade. A fim de que se produza o fruto, é necessário uma disposição real do ser humano na busca da suprema vontade de Deus para o seu espírito, para que o seu espírito possa efetuar uma radical transformação no seu interior. O fruto é uma resposta à semeadura. Pode ser bom ou mal, dependendo naturalmente daquilo que se planta, ou seja, da qualidade da semente. Se desejamos que a nossa vida produza os frutos espirituais ou o fruto do Espírito Santo, devemos semear em nossos corações os pensamentos divinos contidos na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, que é a semente de Cristo, precisa estar arraigada no mais profundo das nossas vidas, a fim de que o Espírito Santo possa agir no nosso interior e produzir o fruto. Podemos explicar isso da seguinte maneira: lançamos uma boa semente na terra, em seguida ela morre para depois nascer de novo e produzir o fruto esperado. Esse grande milagre da reprodução da vida se deve à atuação do próprio Deus em sintonia com a natureza. É exatamente isso que acontece com o cristão quando morre para o mundo, para a sua própria vontade. Nasce para Deus. O Espírito Santo lhe concede uma nova vida que o faz produzir frutos de acordo com o seu caráter, o seu novo caráter, os quais passamos a estudar a seguir. Primeiro, amor. Por ser o amor a base em que se fundamentam os demais frutos e todas as virtudes espirituais se desenvolvem, procuraremos enfatizar nosso estudo sobre essa virtude. O amor consiste basicamente no querer para os outros aquilo que queremos para nós. É a dedicação ao próximo, a aplicação de tempo e de energia em favor do semelhante, da mesma maneira que voluntária e necessariamente aplicamos conosco. A própria cruz do Senhor Jesus formaliza o amor puro e verdadeiro. A haste vertical representa o nosso amor a Deus, a horizontal, nosso amor ao próximo. No amor estão os 2 grandes mandamentos da lei de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, no versículo 37 ao 40. Daí verificamos que no amor existe um relacionamento de um para com o outro, maior do que um simples sentimento de compaixão ou afeição. Realmente, o amor é definido pelo sacrifício de quem ama, sem esperar da pessoa amada a resposta, pois quem ama o faz sem nenhum interesse próprio, apenas deseja dar. Creio que podemos definir o amor assim: amor é doação. As modalidades do amor: A. O amor próprio, embora não seja condenado na Escritura Sagrada, deve ser sob total controle para não se tornar insuportável egoísmo. B. O amor a Deus, ao Senhor Jesus Cristo e às coisas celestiais deve estar em destaque em nossas vidas. É dirigido num sentido vertical, o que, aliás, é a ordem primeira de Deus para os seres humanos. Você pode acompanhar em Mateus capítulo 22, no versículo 37. C. O amor de Deus pelo homem é a fonte de todo bem-estar e aponta o padrão de amor que devemos exercer uns para com os outros. D. O amor do homem para com seu semelhante é exigido por Deus através do segundo grande mandamento, Mateus 22, 39. Segundo, a alegria. A alegria é uma expressão de contentamento, satisfação, júbilo ou exaltação. Contudo, a alegria, como sendo um fruto do Espírito Santo, é muito mais que uma simples sensação vivida pelo homem. É uma vida verdadeira de eterno gozo na alma pela convicção implantada pelo Espírito de Deus na alma humana. A verdadeira alegria é produzida pela ação do Evangelho em nós. Lucas capítulo 2, versículo 10. E por uma profunda experiência da salvação. A alegria do cristão é constante, apesar de quaisquer desabores que este mundo apresente. A alegria não cristã muitas vezes é falsa, passageira e sufocada pelas tristezas deste mundo. O grande regozijo que sentimos na presença do Senhor nos diferencia da alegria experimentada por aqueles que vivem neste mundo sem a presença de Deus em seus corações. A felicidade que existe em nós é resultado da comunhão com Ele. O próprio Deus experimenta essa sensação conforme está escrito. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, no versículo 10. A alegria é uma qualidade de vida caracterizada pelo bem-estar espiritual, fruto de uma correta relação com Deus e do regozijo no Espírito Santo. Deus jamais apreciou o desânimo, pelo contrário, a sua palavra nos admoesta: servi o Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Salmos capítulo 6, versículo 2. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Salmos 105, versículo 3. A alegria do Senhor é dom de Deus. Seu povo se rejubila em saber que Ele está em seu trono e tem tudo sob seu controle. Essa alegria é verdadeira porque, inspirada pelo Espírito Santo, é motivadora de esperança, coragem, confiança no Senhor Jesus e dá satisfação de estarmos vivos nele. Terceira, paz. A queda do homem no jardim do Éden destruiu a paz que ele tinha com Deus, consigo mesmo, outros homens, os demais seres
e ainda com a própria natureza. Através da cruz do Senhor Jesus, Deus estabeleceu novamente a paz, conforme está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Portanto, a paz envolve muito mais do que uma mera tranquilidade interior que prevaleça a despeito das tempestades externas. Trata-se de uma qualidade espiritual produzida pela reconciliação, perdão dos pecados e conversão da alma. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá ao mundo, mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo 14, versículo 27. Essa paz é uma dádiva celestial. Na realidade, é um contato de Deus com a alma humana por meio do Espírito Santo que, ensinando-nos a respeito de Cristo, por semelhante modo, nos dá a certeza da tranquilidade, mesmo nos momentos de tempestade. Por isso mesmo, o Espírito Santo também é chamado de Consolador. Isto é, nos momentos aflitivos, podemos perfeitamente manter a calma e a tranquilidade, porque o Espírito Santo nos enche de autoconfiança e, consequentemente, da paz inefável no Senhor Jesus. A paz é exatamente o contrário de ódio, desavença, contenda, conflito, inveja, enfim, de todas as obras da carne. Como a criança se aquieta nos braços de sua mãe, assim o cristão sossega em Cristo Jesus. Isto é a paz. Desafortunado é aquele que não busca a paz de Deus. Ele nos deu o seu próprio Filho como resgate para nos livrar daquele que é o inimigo de tudo que a Bíblia apresenta de bom para nós. A paz é uma dádiva preciosa e feliz é o homem que a alcança. Toda criatura deseja a paz e a procura em tudo que este mundo pode oferecer, mas o triste é que muitas vezes nessa busca, muitos ficam mais ansiosos e confusos. O que sempre faltou ao nosso mundo foi exatamente paz, harmonia e boa vontade entre os homens, contrariamente àquilo que Deus destinou. Nos nossos dias vivemos, talvez mais do que nunca, essa triste verdade. Existem até organizações internacionais que dizem que ter a comunhão e a cooperação entre os povos nos seus programas, mas verifica-se bem poucos resultados desses esforços, muitas vezes bem intencionados. Qual será a razão? Se lemos a palavra de Deus, por exemplo, no Evangelho de Lucas, segundo capítulo, aprendemos que somente quando o homem se submete a Deus e lhe dá toda a glória, pode alcançar a paz. Quando Cristo nasceu, os anjos cantaram, expressando a vontade divina. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Lucas capítulo 2, versículo 14. Enquanto vivemos longe dessa intenção, dessa submissão à suprema vontade de Deus, estaremos em desarmonia interior e exteriormente. Quem vive em desarmonia com Deus, de maneira alguma, pode promover harmonia entre os homens. A paz começa no interior do indivíduo, para depois poder influenciar o seu ambiente de vida. Ninguém pode dar outra coisa além daquilo que possui. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto.
porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículo 43 ao 45. A paz é uma coisa interior, um estado da alma que consiste numa relação de harmonia consigo mesmo e com Deus. Quem estiver em paz com o seu Criador, também está consigo mesmo e com o seu semelhante. Se não há paz no mundo, se os povos e as nações não se entendem, isso é simplesmente reflexo da nossa situação individual perante a Deus. Se a igreja de Cristo está dividida em si mesma, isso simplesmente é reflexo da nossa própria relação com Deus, enquanto membros da mesma. Erramos na teimosia que todos possuímos de querer controlar tudo, de querer nossa vontade feita, nossa própria pessoa exaltada e etc. Muitos são aqueles mesmos os que clamam pelo nome do Senhor, que confiam apenas nas suas próprias mãos e naquilo que elas produzem, elas podem produzir. Outros procuram na filosofia, na ciência ou noutros ramos da sabedoria humana o equilíbrio interior. A paz é um dos gloriosos frutos do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus em nós é muito glorioso. Sem Deus não há verdadeira paz. Sem a presença do príncipe da paz, de quem o profeta Isaías fala, não há união e nem amor. Jesus disse aos seus discípulos, antes de os deixar, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João capítulo 14, versículo 27. Confiados nesta herança, podemos experimentar o resto do mesmo versículo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. Quarto, longanimidade. A longanimidade significa firmeza de ânimo, uma tolerância paciente e generosa enquanto se espera que as coisas aconteçam. Por exemplo, a longanimidade, quando atribuída a Deus, significa que Ele tolera pacientemente toda a iniquidade, não se deixando arrebatar por explosões de ira e furor, o que só poderia significar a destruição do homem. Nisso se manifesta o amor, pois os homens são caracterizados por falhas e pecados constantes, e ainda assim Deus se mantém longânimo, dada a sua grande misericórdia. Quando manifestamos esse fruto, suportamos as provocações alheias, porque sabemos que também o Senhor Jesus suportou os nossos pecados devido à sua grande longanimidade. Quinto, benignidade. Benignidade significa gentileza, bondade. O cristão que possui essa virtude tem um caráter excelente, pois é gracioso e gentil para com todos os seus semelhantes. Não se mostra inflexível e intolerante. É muito comum o recém-convertido ser inflexível quanto à maneira de agir com os outros. Quando a pessoa é benigna, procura sempre conciliar, sendo imprescindível que seja dócil, flexível, gentil e de fala mansa, a fim de realmente transmitir o caráter de Cristo àqueles que a cercam. Sexto, bondade. A bondade em muito se assemelha à benignidade. Entretanto, a pessoa bondosa tem um comportamento generoso, indulgente, perdoador para com as demais pessoas. Aquela que possui essa virtude não mede sacrifícios para ajudar e fazer valer a força do amor. Podemos ver um exemplo de bondade na parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao 35. A pessoa bondosa
é branda e doce, não olha para si mesmo e muito menos espera da outra parte a recompensa. Pelo contrário, não vê cor, nem sexo, nem beleza ou situação financeira da outra pessoa. Antes, o seu caráter é glorificar o Senhor Jesus através dos seus atos de generosidade. Sétimo, fidelidade. Fidelidade no original grego tanto pode significar uma atitude de confiança como também de fé. A fidelidade é uma demonstração do caráter leal e fiel ao Senhor Jesus Cristo por causa de uma confiança total nele. Através da conversão ao Senhor Jesus, a alma humana passa a ser dependente dele pela sua entrega total. Isto é confiança ou fé, que por sua vez produz a fidelidade propriamente dita. Muitas pessoas cristãs têm sido fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Entretanto, as condições permitem. Enquanto as condições permitem. Isto é, enquanto tudo está bem. Quando os ventos são favoráveis, não falta dinheiro, a família está com saúde, etc. Então elas são leais ao Senhor Jesus, da mesma maneira como foi Pedro, enquanto estava com o Mestre. Porém, vindo as aflições, perseguições, falta de dinheiro e etc., muitos deixam de olhar para o autor e consumador da fé e criticam as condições em que se encontram. Aí começa o descontentamento, a tristeza e em seguida partem para a infidelidade, que é consequência da desconfiança e da incerteza. É fácil ser fiel quando tudo vai bem. Quando as coisas vão mal, a fidelidade é um tremendo sacrifício para muitos. O que o Espírito Santo deposita em nós, através da fidelidade, atravessa qualquer barreira, transpondo todos os obstáculos contrários à fé. Deus sempre está provando a nossa fidelidade. É bom que todos os cristãos mantenham bem abertos os seus olhos espirituais, a fim de que não venham a perder este gracioso dom do Espírito Santo.